A melhor forma de você evoluir no mercado se chama confiança. Você precisa confiar na sua capacidade de fazer dinheiro. Então, mas eu já não acredito em aumentar o lote no futuro. Você vai aumentar lote daqui 3 dias. Se você ganhar 3 dias, você vai aumentar o lote. Deu 3 dias, aumenta essa p***. Você quer ganhar dinheiro, não quer. Sim. Não é futuro. Futuro a Deus pertence, mano. A gente tem que fazer agora. Deus deu oportunidade. Todo mundo quer desenvolver primeiro qualidade. Você precisa primeiro desenvolver quantidade. Você precisa vivenciar aquilo. Você precisa saber que seu clique é rápido. Você precisa saber que o stop está funcionando. Aí você vai olhar essas operações. Cara, só assim dá para evoluir no mercado. Então, se o mundo acabar como acabou na pandemia, eu sei que eu vou sentar, operar e meu custo de vida tá pago. Eu não vou construir patrimônio no trade, apesar de ter construído muita coisa. Mas o patamar que eu cheguei é impossível só no trade querer fazer 1 milhão por mês, não dá. Só que é muito legal, porque você dá, tipo, não jogo tão bem e quando eu acerto essa bola, ela pinga no fundo e sobe. E eu já joguei com um cara bom, os caras ficam puto, velho. Que boy tal, que não sei o que lá. Então eu jogo bem. Só que sabe o que me falta? É o que falta pra vocês. É treinar, mano. Só que eu não quero treinar o que é chato. Eu sei qual que é o nome disso, posso falar? Mimada. Você é mimada. Ah, eu quero essa água. Se não me der essa água, eu não quero a água. Que tem que ser aquele trade, passou, trade já é, não dá pra pegar mais. Mas te respondendo, a melhor forma de você evoluir no mercado se chama confiança. Você precisa confiar na sua capacidade de fazer dinheiro. E principalmente na sua capacidade de recuperar a perda. E a única forma de fazer isso é ver várias vezes, por isso que o replay é importante, é ver várias vezes que aquele operacional funciona. Então, pô, a VWAP, a gente até brincou do beijinho que é fácil, funciona, a gente fez agora de novo. Então, quanto mais, só que só ver não adianta. Você precisa fazer. Você precisa ver no simulador que você fez e o dinheiro entrou no simulador, mesmo sendo fictício. E aí, quanto mais você confiar na sua estratégia, ao ponto de, cara, operar ela de olho fechado, você vai fazer, e você vai aumentar o lote. Eu não quero dinheiro, eu quero lote. Isso. Por quê? Eu não quero ficar com a minha cabeça vinculada ao resultado financeiro. Sim. Então eu vou conseguir aumentar lote no futuro de forma mais natural. Então, mas eu já não acredito em aumentar o lote no futuro. Você vai aumentar lote daqui 3 dias. Se você ganhar 3 dias, você vai aumentar lote. Posso falar palavrão? Pode. Pô, final, puta que eu pariu. Deu 3 dias, aumenta essa porra. Se quer ganhar dinheiro, não quer. Sim. Não é futuro. Futuro a Deus pertence, mano. A gente tem que fazer agora. Deus deu oportunidade. Tá com o lote, ganhou 3 dias. Aí o engenheiro bunda mole, vai ser 5 dias. Ganhou 5, que é o nível mais fácil. Ganhou 5 dias, você aumenta o lote. Não tem futuro, cara. E eu cheguei na corretora, qual foi o meu diferencial na corretora? Eu cheguei na Interfloat, eu sentei de um lado, o cara de tecnologia, desacreditado, e do meu lado sentou, eu lembro dele do apelido, é o José Antônio, mas é o Zé Gabé. Sentou o Zé Gabé do Credit Suisse. Porra, o cara que operava pro dono da Magazine Luiza, fazia 300 mil por dia. Ele sentou do meu lado, botando nas costas assim, ó. Daqui 1 mês eu compro minha Hilux. E eu dando risada, eu falei, isso aí, irmão, você compra a sua e a minha, vamos junto, você tá do meu lado, então vamos embora, que eu tava colado com os caras, né? E ele com 5 lotes do cheio, 5 lotes, 50 lotes, 5 lotes, 50 lotes. Eu ficava assim, mas tá maluco? Eu falei, quando que você vai operar com lote de direito, mano? Um dia você opera com 5, um dia você opera com 50, que ele só fazia loucura. Cara, eu tava num rame, aí ele fez as planilhas, que aí deu cagada. No primeiro mês, né? Não comprou a Hilux, ele devolveu uma Hilux, e aí ele fez toda a conta, falou, em 6 meses eu compro a Hilux. Cara, em 6 meses, eu tinha dinheiro para comprar a Hilux, e ele ainda tava fazendo conta de como ia comprar a Hilux, porque ele se perdeu na conta. E eu falei, não, cara, ganhei, aumento o lote. Perdi, diminuo o lote. Ganhei, aumento o lote. E aí você fica nisso, porque você vai olhar e vai falar, porra, ganhei. Aí, pô, com R$200 me dá tico-tico. Aí você opera mais um e perde. Aí você diminui o lote. Aí você aumenta o lote. Aí o R$200 vira psicológico. Aí você vai começar a colocar marcos no seu financeiro que não vai ter nada a ver com o mercado. Aí você vai parar de olhar ponto e vai começar a olhar dinheiro. Porque vai ser trades psicológicos. Você, por exemplo, eu tenho certeza que os R$1.000 você vai parar. Aí tem coisas que estão importantes na sua vida. O seu salário vai te travar, que é o quanto você ganha, não ganhou com... Talvez, seu primeiro salário em engenharia vai ser um preço psicológico, seu subconsciente vai dizer, caralho,
O filho da puta em um dia ganhou o que ele demorou 10 anos. Eu falo porque, cara, 9.250 foi minha trava de financeiro, que era meu salário em tecnologia na corretora. Era mais fácil fazer 15 mil do que eu passar dos 9 mil, porque era o psicológico, não era 10 mil. Se eu passasse, tipo, se eu tivesse com 7 mil e fizesse 10 mil, eu ia pra 20. Se eu ficasse em 8, eu ficava olhando pro 9 e falava, cara, eu vou fazer mais um trade pra passar no 9 mil, puta que eu pariu, não era o salário até que tem lugar, foda-se, para essa porra. Aí se eu já passasse direto, ia embora. Entendi. Então o seu corpo tem várias memórias, o que você precisa fazer é confiar na estratégia. Aí pode ser inversão de fluxo, pode ser canal, pode ser rompimento, pode ser trade longo, aí vocês vão precisar se descobrir. Pode ser no dólar, pode ser no índice, pode ser em ações, aí precisa testar mesmo. Mas uma hora que você definiu isso, e você confiou na estratégia, confiar na estratégia é o replay de mercado, é estar fazendo ali, ver que funciona você clicando mesmo. Pô, eu entrei aqui, funcionou esse dia, funcionou 2, funcionou 3, funcionou 4, funcionou 5. O que você tem que fazer? A partir disso, cara, é aumenta e diminui o lote, aumenta e diminui o lote, aumenta e diminui o lote, aumenta e diminui o lote. É isso. Por que a galera não evolui? A galera não evolui porque joga a evolução no tempo. Aí você vai falar pra mim, Antunes, eu vou aumentar lote daqui 2 meses. Tem gente que me responde isso, daqui 3 meses. Ou no futuro. Pode ser que no futuro o canal não funcione mais. E a gente virou o mercado. Aí você ficou uma máquina, o Thor no canal. Aí o mercado vira em crise, maluquice, a VWAP não funciona mais, porque o mercado tá pra lá, pra cá, sobe e desce, os caras cagando pra VWAP. Aí você ficou 3 meses, falando, não, eu vou ficar especialista na porra da VWAP, o Messi mais que o Antunes. Aí quando você põe a faixa, você vai operar, uma VWAP não funciona, 2 VWAP não funcionam, 3 VWAP não funciona, aí o beijinho já era. Então você tem, o mercado é sobre aproveitar o que está funcionando. Uma coisa que eu tenho, por exemplo, e a galera sempre fazia cagada, eu nunca tirei férias quando eu estava ganhando dinheiro. Tinha que estar ganhando smash. Exato, tem que, mano, continuar operando, o mercado tá bom. Você tem que tirar férias quando o mercado tá ruim, quando você não está conectado com o mercado. Porque se o mercado tá bom, significa que a sua estratégia está coerente com o mercado, sua confiança está alinhada com o mercado. Então você tem que aproveitar. Pô, aí deu cagada, deslizou 3, 4 dias, aí tira férias. Aí quantos caras eu vi na Intercoach, nem trader era ainda. Pô, o cara fez uma puta grana no mês, aí tirava férias. Cara, o cara voltava, mano, mas só tomava tapa na orelha, devolvia 3 férias. Porque ele saiu quando o mercado tava de um jeito, ele voltou para operar canal, o mercado não tava mais de canal. Todo mundo que estava operando viu que o mercado mudou, ele não viu, ele sentou para operar canal, só que ele estava com muito dinheiro, não. É só um dia ruim, 2 dias ruins, 3 dias ruins, 5 dias ruins, 10 dias ruins, e aí o cara se fode. Então, eu acredito que o que falta é, né, que eu vejo em todo mundo, é desenvolver a habilidade, isso é replay de mercado, habilidade de clique mesmo, você não vai, tipo, por exemplo, vocês já fizeram esse teste? Já ligou o replay de mercado um dia e clicou igual um inconsequente? Já. Quantos dias você fez isso? Uns 3 dias. Não, 3 dias não dá pra pouco. Eu faço isso no simulador. Não, mas no simulador mesmo, senão no dia você vai perder. Não, aí você me dá mais. Não, você falou no replay, eu faço isso no simulador. Então, isso mesmo, tipo, você entra na sala uma semana e clica que nem um débil mental. Mas tipo, tudo que eu falar entra, que o Samuca falar entra, que a Renata falar entra. Eu fiz isso. E aí você vai se. Quarta, quinta, então, aí você vai se descobrir. Vai ter um dia que você vai falar assim, não vou escutar ninguém. Você não vai entrar na sala ao vivo, vai ligar o mercado e vai operar só o que você sente. Foda-se, não importa, não replay, mas o seu objetivo é 50 ordens por dia. Em uma hora de mercado. Você tem que clicar. Tem que clicar. Se você fizer isso, cara, você vai se descobrir tanto, mas tanto, que você tem que ter meta de operação, não meta de resultado. Porque a galera tem medo de ir para a água. Então a primeira coisa que você tem que fazer é meta de operação. Eu vou operar, como está no simulador ou replay, você não está envolvido em dinheiro. Então você precisa de tempo de mercado. Você vai falar, pô, eu vou fazer 50 operações no dia. Eu preciso fazer 50 operações. Essas 50 operações, se forem meia hora de mercado, ótimo. Mas você não pode fazer operação boba, né? Vou comprar um e já pendura 2, que aí você está se enganando, né? Sim. Tem que fazer operação que faz sentido, mas você está frenético, operando o canal, operando as coisas. Se der em meia hora, parou, cara. Você cumpriu a repetição. Aí você faz isso uma semana. Aí você vai falar, cara, tipo, aí seu dedo vai parar de ter medo. Aí você vai começar a clicar. Aí você vai melhorando a qualidade. Todo mundo quer desenvolver primeiro qualidade. Você precisa primeiro desenvolver quantidade. Você precisa vivenciar aquilo. Você precisa saber que seu clique é rápido. Você precisa saber que o stop está funcionando. Que seu oco está configurado certinho.
E aí depois você começa a ver, aí você tem essa quantidade. Aí você vai olhar essas operações, cara, só assim dá para evoluir no mercado. Se você fizer uma semana de operação, que você fizer o curso, acompanhar a sala, você já tem uma noção, pelo que eu vi aqui. Você senta e faz o que você acha. Uma semana. Aí você vai pegar e separar quais são as operações que você ganhou, quais foram as que você perdeu. E vai começar a fazer só as que você ganhou. Em um mês você está ganhando dinheiro. Repete? Ó, você vai fazer 50 operações, trade que você acredita, esses que você viu, você não vai ver mais, você vai clicar. Porque você está no simulador, clicou. Porque você não está se cobrando em acertar, você está se cobrando em operar a integração, em executar. Você precisa operar, entregar 50 operações, independente se são certas e erradas, você precisa entregar 50 operações. Você vai batalhar para entregar as melhores, mas você precisa entregar as operações. Então, você tem que entregar. Em uma semana, você vai pegar seu relatório e você pode fazer um personal e os meninos vão olhar e falar, cara, ó, você ganhou dinheiro na VWAP e perdeu dinheiro no rompimento. Vamos focar aqui só na VWAP e vamos deixar de fazer rompimento? Ou pode ser ao contrário, cara, pô, você ganhou dinheiro nas operações de rompimento e perdeu nas operações compra, igual eu opero. E aí a gente já tem um perfil seu, que é um perfil que é o que você acha, cara. E você vai operar no mercado o que você acha, porque no final é sobre intuição e confiança. E a gente já descobriu o seu perfil. E aí você só vai modelando para a estratégia que está mais funcionando e é mais confortável com você. Você precisa se expor para você ter essa amostragem, né? Se você não se expõe, você não tem amostragem. O que eu vejo dos personagens que eu faço e das conversas que eu tenho, inclusive na sala, é que grande parte das pessoas, o desafio delas com elas mesmas é estar certo. E o mercado não é sobre estar certo. O mercado é sobre você pegar aquela oportunidade. Dar certo ou errado é a boleta dos caras grandes que vai fazer acontecer. Eu vou falar uma coisa engraçada para vocês. Dar certo e errado para mim é sorte. É sorte, cara. A gente tá jogando probabilidade. Só que a probabilidade é a nosso favor, é 70%, 80%. Mas, cara, é sorte de eu estar comprado e o viés dar uma boletada para cima, podia dar para baixo. Só que eu acredito fielmente e confio que o mercado é um jogo sequencial, então ele tem oportunidade toda hora, e a probabilidade estando ao meu favor e eu estando num jogo estatístico, eu tendo a ganhar mais dinheiro se eu fizer mais. E eu contei toda essa história, porque aqui meia hora falando que tudo é questão do professor de matemática. Que o papel do professor de matemática para a galera da escola internacional, que eu perguntei para ele, tá, cara, qual que é o objetivo de um professor de matemática, eu zoei, né, de math, ensinar para crianças de 7 a 12 anos sobre estatística e probabilidade? Aí ele falou, porque todas as crianças aqui pagam de 10 a 15 mil a mensalidade, todos são herdeiros e todos têm medo. E eles vão perder todo o dinheiro da família. E o jeito de ensinar os meninos a um pouco de empreendedorismo, que é errar, ir para cima, é uma avaliação que teve no conselho com os pais. Por isso que a Link School está explodindo a escola, que é de moleque empreendedor, molecada com 18 anos, você vê um moleque aqui com 20 anos já milionário. Porque a escola é uma faculdade de empreendedorismo. Foi pedidos dos pais. Ele falou, cara, os alunos, não, eles têm medo de errar, porque eles têm dinheiro. Então eles não têm medo de perder dinheiro. Eles têm medo de errar e da avaliação do pai e da mãe. Ele acha que ele tem que ser perfeito, né? Não acho que ele tem perfeito. Ele não pode decepcionar o pai, porque ele pode perder dinheiro. Não muda nada. Porque ele não pode errar. Só que ele só vai aprender estando exposto ao erro. E é isso, essa é a missão do professor. Mostrar para os alunos que a exposição ao erro vai fazer os pais... Cara, eu brinco, a gente saiu de matemática para constelação familiar. Eu fiquei 15 minutos conversando com ele e os dois barbeiros olhando para a cara do outro, com medo de falar para a gente, né? Pô, os dois clientes, né? Não vai falar, pô, vamos sentar, cortar o cabelo, mas só tinha nós dois lá. Aí eu falei, cara, a gente saiu de uma conversa 100% exatas, que é matemática, para uma conversa de humanas, eu brinquei até de constelação familiar, que o problema é pai e mãe. Eu falei, ou seja, você está ensinando as crianças a errarem, porque no erro elas vão evoluir, e consequentemente, se elas evoluírem e aceitar que os pais não vão achar feio o erro, elas vão ser melhores para os pais. Aí ele falou, cara, você conseguiu concluir, ele até brigou que vai me chamar para palestrar lá. Ele falou, você conseguiu concluir que se as crianças errarem, elas vão evoluir mais, consequentemente os pais vão amar mais elas. Porque se elas não errarem, elas não vão fazer nada, e se elas não fazerem nada, elas não vão evoluir na carreira. E se elas não evoluírem na carreira, elas vão ser um peso para o pai herdeiro, não sei nada. Olha que maluquice. Então o que eu trouxe isso para o mercado para vocês precisam estar expostos ao erro, cara. Não vai evoluir no mercado, não dá para só ganhar. Você tem que estar exposto. Exposto é fazer um monte de operação, e por isso tem que aumentar lote e diminuir lote. Como que você... Aí a gente traz a minha conclusão. Por que você tem que aumentar lote e diminuir lote? Você só vai evoluir com erro.
Então você só vai aprender a operar com 5, 10 lotes, 20 lotes, quando para você se tornar normal perder com 5 lotes. Aí você consegue ganhar dinheiro. Porque aquela perda se tornou natural, ou seja, o ganho está dado. Mas se você não se acostumar a perder 5 mil por dia, R$1.000 por dia, você não vai conseguir. Por exemplo, por que eu hoje não opero para ganhar 100 mil no dia? Porque eu não me acostumo a perder 100 mil. E por que 10 mil para mim é normal? Porque eu gasto 10 mil com calcinha, eu gasto 10 mil com brinquedo, se depender a gente gasta 10 mil para comer, a gente gasta tipo 10 mil é o meu 10 mil. Talvez seja 100 reais de vocês, R$1.000. Eu não gasto 100 mil, cara. Minha filha quer comprar um carrinho de golfe, eu tenho dinheiro para comprar, custa 70 mil o carrinho. Só que eu tô pensando, porque eu falei, pô, tenho certeza que eu vou comprar o carrinho, por exemplo, comprei um monte de patinete, 5 mil, 3 mil, usou 2 dias, tá parado. Eu comprei um cachorro, um Golden para ela. Era o sonho dela, queria o Golden e tal, aí fica uma novela. R$3.500 que ainda comprei barato, que era pra comprar 7 mil. Mas é o stop, não gostou do Golden, estopei o Golden. Se fosse 100 mil Golden, ia abraçar o Golden, ia amar o Golden, ia ficar com o Golden pra mim. E aí desse carrinho de golfe, tá na minha cabeça, com 70 mil eu sei que ela vai usar 2, 3 dias, que é uma moda que chegou no condomínio. É perigoso, porque tipo, querendo ou não, ela tem 13 anos, vai andar com as irmãs, eu já quero ver se tem cinto, eu sei que as crianças, já com minha cabeça começou a pensar em muita coisa, mas o principal é, eu não frito 70 mil. Se fosse 20 mil, eu teria comprado para ela. Teria operado um dia aqui, comprado, pô, perdi 20 mil, veio no outro dia, ganho 20 mil, aí eu olhar para o carrinho e falar, você tá zerado porque eu ganhei 20 mil. Agora 70 não. Então é sobre a perda, vocês precisam acostumar com a perda. E foi o que o Lombardi me falou lá atrás. Aprende o jogo. Aprender o jogo não tem nada a ver com dinheiro, cara. Aprender o jogo é desenvolver confiança em ler o mercado e saber que a BioA funciona, que para lá funciona, isso aqui não funciona. E depois é aprender a perder. Ele não falou para mim, aprende a ganhar. Eu vou aprender a perder. E perder é estar exposto ao erro. E eu como aluno... E é a mesma fala desde lá de trás, né? Quando tudo era mato, né, André? Qual que foi o meu problema? Eu fazia o curso com o André e eu via que tecnicamente dava certo. Então eu entendia, por exemplo, canal. Canal eu entendia que era comprar na base e vender no topo. Só que por que o André dava certo e para mim dava errado? Porque quando o mercado me contrariava, ou seja, quando estava nítido que o mercado ia romper aquele canal, eu não aceitava aprender com aquela perda. Então eu fazia certo o canal. Quando rompia o canal, ao invés de ter a mesma objetividade do André, de cair fora e estopar com 2 pontos... Que na verdade a perda seria um acerto. Exato. Porque... Eu não aceitava isso. Mas, gente, aí o mercado dava 10 contra. Você concorda que o erro dele de perder o canal, para mim é um certo. Esse dinheiro tá dado que eu tenho que perder. Porque eu só vou conseguir fazer 4 canais quando eu aceitar que o 5º vai dar errado. Custo da aprendizagem. Não é custo da aprendizagem, é o custo do mercado. A mesma coisa, tipo, você vai ter funcionário CLT, você tem o risco trabalhista. Não tem como ter funcionário sem ter risco trabalhista. Não tem como fazer canal sem aceitar que um vai dar cagada. Pode ser o primeiro ou pode ser o 8º. Mas o meu problema no canal, Samuca, é um pouco pior do que o seu. Tipo, eu entro, quando eu consigo entrar no lugar certo, vai a porra daquela sombra do Kendall lá e me estopa. E aí depois ele volta, depois que ele me estopou, ele volta. Ou seja, se eu tivesse passado calor, eu teria saído com sucesso, mas tecnicamente seria um trade errado, porque eu não vi a hora no fluxo de virar. É isso que eu estou falando, a dificuldade do canal é, ele subiu, puta, ele começou a virar, entrei, vendi. Mas qual que é o tamanho dessa sombra? Isso é importante, porque Sim. se for uma sombra muito grande, aí não formou um canal tão perfeito. Se a gente pegar aqui, ó... Foi o que aconteceu na quarta-feira. Aí esse aqui embaixo, ó. Não. Aqui não tem canal, não. Aqui não. Ah, isso aqui? Essa sombra aqui, ó. Quer dizer, você vendeu aqui. Beleza, aí olha, ele veio até aqui, já era, aqui já estopou, meu filho. Aí depois ele volta, entendeu? Quantos pontos deu? Você vendeu no 6,5 e estopou no 8,5. Era uma região que era suporte, era mínimo, então, e já foi testado, foi um pullback anterior, então poderia buscar. Poderia ter passado o calor. É que na verdade, aí é leitura de mercado. Aqui não é um canal, né? Aqui a gente vendeu no 8,5, a gente não vendeu no canal, não formou aqui, o canal estava aqui, pullback no ponto rompido. Isso aqui a gente viu um canal, aqui não tinha canal. Aqui, ó, ele vendeu, aqui não deu canal, ele ia dar o canal, nesse candle começaria o canal. Você tem razão. Então não tem. Não, eu usei a. Eu entendi, você tá falando muitas vezes da sombra. E eu estopo, velho.
Só que eu Você faço tem que estar. todos os canais. Exatamente. Você tem que estar em todos os cenários. É ali, todas as vezes estatística, pra dar mano. Se certo, você fazer 8, você vai errar 3. Mas deixa eu te contar uma coisa interessante. Eu não tenho nenhum problema com a perda financeira. Eu tenho o problema de errar o trade. Isso me É incomoda. uma ferida no seu ego, no seu orgulho. Você não quer estar errado. Chama o Décio. Mas não é sobre estar certo. Papai ou mamãe, mano. Você não quer estar errado. Não, mas não é também. Eu não sou como eu digo assim. Só Caraca, assim. tava tudo certo. Cara, sua fisionomia muda quando você fala que é errado, velho. Perdi, eu errei, velho, mas tava tudo certo. Porque Então, mas é o mercado, você errou, caralho, vai pro próximo. com a perda financeira não tem nenhum problema. O problema é errar o trade, tecnicamente. Não, mas eu vou te falar que isso é pior do que perder dinheiro. Porque se pra você tipo, dinheiro, beleza. Se você falar, cara, meu problema é dinheiro, eu falar, você vai ser um trader que vai ter um limite financeiro. Que é, tipo, 1.000, 2.000. Agora, se você tiver medo de errar, talvez você nunca evolua, porque o trade você vai errar com 1 ou com 10. Tipo, ó, perder dinheiro com um lote, com 10, com 100 ou com 1.000 é o mesmo erro, que muda a quantidade financeira. Se você tem medo de errar, você não vai ter medo de fazer com qualquer um, entendeu? Então não é medo. Entendeu? Não é medo, eu não tenho medo de errar. Você sabe o que eu fiz outro dia? Eu falei assim, começou o mercado, eu Olha falei os assim, stop andando aí. eu falei, hoje eu vou operar com 5 lotes, no real. Aí eu peguei e entrei com 5 lotes, perdi meio ponto. Porque eu queria, vou usar esse termo, eu queria tirar o selo, né, do lote com real. Aí depois eu fiz uma operação certa com os 5 lotes. Né, porque o primeiro passou a emoção, o coração foi lá na boca e tudo, aí depois eu fiz uma operação certa, peguei um pouco e meio, porque começou a esquentar, entendeu? Pode falar assim. A importância daquilo que eu disse da gente alinhar uma leitura um pouco mais ampla sobre aquilo que é a objetividade do trade. Quando o mercado estava ali na mínima, o que nós analisamos? Olha, o que me chama atenção é que até mesmo os maiores vendidos estão comprando passivo, né? E que o mercado poderia fazer a primeira prévia lá embaixo e depois puxar, né? Beleza. Onde é você não ser ingênuo no mercado? Bom, se você já tem essa leitura prévia, o mercado rompe VWAP ali, concorda que a probabilidade agora está muito mais na mão do comprador do que do vendedor? O BS está dando risada agora, o mercado é 10 exato. pontos acima dele. Então eu busco, Eu sou dentro do dessa acumulado. leitura, eu busco o quê? Mais compra do que venda. Ou seja, eu me exponho menos na venda e mais na compra. Por quê? Porque eu já entendi que esse mercado, mesmo lá no cenário de mínima, poderia estar montando um movimento de rompimento de máxima. Então, quando acontece o rompimento da VWAP, mesmo que o mercado ali naquele pós-rompimento tenha dado aquele candle negativo ali, eu não venderia aquele topinho ali. Por quê? Porque eu sei que a probabilidade do mercado dentro dessa leitura já é na compra. Então eu compraria o quê? Defesa de VWAP e rompimento do ponto, o pullback do ponto rompido. Entendeu? Entendi. Dentro desse contexto. Olha o saldo. O sol tá 25 mil negativo. Viu o Não saldo? mais, né? Acho que até não. E o sol subiu e o saldo, porque foi passivo, né? Foi passivo. Tem acontecido muito isso, né? Tem acontecido muito isso. Se a gente olhar, é fácil ver, né? Por que o mercado está aí. A gente tem o BTG que continua agredindo, né? Maior agressor do dia. E a gente tem o UBS, que ele parou de comprar aqui, né? Ficou nesses 22 mil. A gente tem Itaú e Morgan comprados aí, ó. 11 mil foi passivo, né? Sim. Então, se a gente for pensar que eles compraram 22 mil, parte desses 30 mil, 25 mil é um pedaço que eles aceitaram ficar com o lote, né? E o pullback do ponto rompido é exatamente isso. Ó. Então, depois que o mercado renova a máxima, qual que foi o ponto rompido? Não era 88,5 ali? Sim. 89? O mercado já foi lá, já deu uma vez o trade. Vamos falar que a gente tá estaria voltando. comprado, né? O mercado Exato. rompeu, voltou no 8,9, estamos comprados no 8,9 e já deu para zerar no 9,2. 8,9 não, 9,1, desculpa. E aí vai a sequência, o mercado vai fazendo as oportunidades. Agora, aquilo que o colega falou, por exemplo, quarta-feira passada foi o dia da quarta dos juros, lá, Super Super quarta. Super quarta. Aquele dia estava dando tudo errado o que eu estava fazendo. Deu 9h30, eu parei e falei assim, não, chega. Não. Eu não sei se isso é a melhor decisão. Porque na quinta, É a melhor decisão, pô, porque eu tá fui tudo passear com o meu cachorro. Mas tá certo, Eu mas... fui passear com o meu cachorro. Aí na quinta, E não foi... Cara, eu operei bem na Super Quarta, mas não foi um dia fácil não, cara. Porque- É um dia do mercado maluco, mano. tava arisco o mercado, né? Sim. Aí na quinta, a gente foi operar, aí na quinta foi show de bola, acho que eu fiz 18 pontos. A quinta foi animal, né?
Mas é isso, cara, você tem que... O mercado é sobre isso, cara. Tá bom, acelera, tá ruim, diminui, cara. Tá bom, acelera, tá ruim, diminui e é isso. Não tem muito... O que eu sempre falo de aumentar o lote é que eu vejo que muitas pessoas se perdem no tempo. Então, pô, o cara tá fazendo certo, operando certo. Se ele tivesse feito um crescimento exponencial de lote, ele já teria talvez mudado de vida. E aí o cara não fez esse crescimento e deixou o mercado para trás. Pessoas que, por exemplo, que eu falo assim, eu tenho alunos que ganham dinheiro, me mostram um relatório, pô, tô ganhando com um lote há 3 meses. Aí eu faço a conta, eu falo, cara, se você tivesse seguido o que eu tinha falado, você sairia de R$100 já está ganhando R$1.000 todo dia. Sim. Eu quero fazer um comentário sobre isso que eu acho que ajuda todo mundo, André. Na semana passada, atrasada na sala, um colega ele fez um comentário lá sobre o desconforto dele. E aí o Samuca falou uma coisa e eu tentei comentar em cima na tentativa de ajudar. Uma vez eu estava vendo uma entrevista no Bial, era do William Bonner, e até curioso eu fazer um comentário sobre essa pessoa, que é uma pessoa que eu não tenho nenhuma admiração por ela, mas para você ver, até deles a gente tira. Ele falou que ele perguntou para o Cid Moreira uma vez quando foi que parou de sair aquele buraco da barriga dele antes do jornal. O Cid Moreira falou nunca. Quando parar, vai dar cagada. Não, se parar é porque ele morreu. Então, aí a pergunta para você. Eu tenho certeza que quando começa que você está operando, você se sente mais confortável, mas antes deve dar aquele desconforto. Então nunca antes, durante e depois. Nunca vai ter essa com medo aqui de falar para vocês dar cagada? Então, nunca mais vai de perder dinheiro. Nunca vai ter, nunca vai ter essa situação de não ter desconforto, né, Samuca? Nunca vai ter. Mas essa adrenalina para mim é gostoso. Não controlar e errar, para mim faz parte do jogo, porque o que acontece? Eu começo a meditar 8h30 para limpar minha cabeça e tentar aumentar o foco na minha tela. Né? Isso era um dos problemas que eu tinha, porque eu acabava ficando muito tempo lá operando, isso desgasta e eu não estudava. Né? Que é o que eu já consegui corrigir agora com você falando. E eu consigo ir sossegado, sabe? Tranquilo. Fiz, deu errado, beleza, sai. Eu não tenho essa dificuldade. O que eu acho que atrapalha o crescer do lote é a pessoa achar que em algum momento ele vai dizer assim, não, eu vou operar como quem está fritando um ovo. Não vai acontecer. Vai ser sempre tenso. Né? E aí ela tem que saber que não, o lote tem que subir. Vai operar igual fritar um ovo. Ah, vai? Não vai ter se você fizer cagado, você queima a mão. Eu opero igual fritar. Pra mim é bolinha de meia. Você cozinha mal, cara. O meu operar com o que eu opero hoje para 10, 20 mil é bolinha de meia. É operar, você tem que operar tranquilo, cara. Você vai chegar nessa qualidade de achar que, por exemplo, hoje operar de 100 para mim é a mesma coisa que operar de um lote. Mas Porque eu já operei de 1.000, já operei de 2.000, entendeu? Não, mas eu tô falando do desconforto da operação. Não tem desconforto. Não tem. Você fica tranquilão. Eu não tenho desconforto financeiro, eu tenho desconforto. O que eu falei aqui? Eu falei, gente, aqui eu tava nervoso, com medo de falar as operações não dá certo. Então é um desconforto da minha leitura não estar errada. A questão de operar, colocar a ordem, mas não dá nada. Aonde me dá isso aí? Se eu operar com 500 lotes. Aí eu já começo a ficar, a minha leitura já fica errada. Então eu me acostumei a operar com esse lote que eu tô, porque eu opero, mais de 5 anos assim. Então, acostumar, é isso. Mas eu tomei a decisão que o trade se encaixa nessa caixinha do Antunes. O que é o trade para mim hoje? O trade paga meus custos fixos. Essa é a caixinha que eu encarei o trade. Só que eu tenho mais 4 empresas. E as empresas que fazem meu patrimônio. Então se o mundo acabar como acabou na pandemia, eu sei que eu vou sentar, operar e meu custo de vida está pago. Eu não vou construir patrimônio no trade, apesar de ter construído muita coisa. Mas o patamar que eu cheguei é impossível só no trade querer fazer 1 milhão por mês. Não dá. É difícil. Eu teria 2 caminhos. Se eu quisesse continuar só no trade, eu teria que ter aberto um fundo e aí captar dinheiro de terceira, aí muda todo o operacional, aí não dá mais para fazer giro, aí já é outra história. Isso. Aí eu decidi que o trade paga meu custo de vida e eu gero patrimônio de outras maneiras que eu paro de operar 9h30 da manhã. Então essa é uma decisão onde o trade se encaixa, vocês precisam encaixar o trade. Né? Então eu não encaixo o trade como uma renda extra, eu encaixo o trade em uma caixinha minha de custo fixo da minha vida. E aí onde eu faço o variável, que eu guardo dinheiro nas empresas. Né? Então, por isso que eu parei, vou falar assim, eu parei de evoluir meu financeiro no trade.
Eu não acho que eu parei de evoluir operando, porque eu sinto que cada vez eu opero melhor. Mas eu, tipo, encaixei o meu negócio. Por exemplo, tô assistindo, tô jogando bastante tênis, ó a comprinha aí no 82 na VWAP, ó. 82,5, 81 ali. Eu tô... Ó, foi embora. Interrompeu. Compra caindo. Foi embora. Eu tô assistindo a série do Nadal, Eu que te falei. né, e eu assisti agora esse final de semana, e o que aconteceu com o Nadal? O Nadal, ele não aceitou encaixar ele numa caixinha. Se ele tivesse numa caixinha do Master, que é os velhos lá, que agora o Master é os campeonatos bons, né? Mas se ele aceitasse jogar com os veteranos, ele seria o melhor dos veteranos sempre. Só que ele queria ser o 0-1 jogando com os jogos que é mais novo, com os moleques que é mais novo. Tipo, não dá. Então, pô, se fudeu, tal, se machucou pra caramba. Porque ele ainda quis ser o primeiro daquilo. Se eu quisesse ser o primeiro do mercado, tipo, não pros outros, tá? Tô falando de educação alta, tô falando de trade mesmo, de resultado, de, pô, ser o cara que mais ganha na corretora e tal. Então, eu poderia estar quebrado, cara, porque tipo, não foi algo que eu me preparei, que eu quero, não é uma coisa que tá... Eu prefiro, tipo, pra mim, eu acho muito mais fácil hoje fazer 1 milhão nas minhas empresas no final do mês do que buscar 1 milhão no mercado. É muito menos estressante, é muito mais tranquilo, tipo, eu já criei um negócio que já se caminha sozinho, né? Mas aí às vezes eu fico com o Lucas aqui, eu falo, puta, mas eu vou chutar todo mundo, chutar a equipe, é mais fácil eu sentar, operar, não ter o chefe, não ter reunião, não tem que fazer nada, marketing, blá. Só que não, aí eu tenho esse peso, não, aí tipo, ele brinca comigo, né, tipo, a vida que você quer ter não encaixa, você não, ele brinca, tipo, que trader que vive só de mercado, que faz só isso, você conhece? Eu falei, não. Só tipo os donos de fundo, asset, que é outra história, né? O cara tem 10 bi, 20 mil, mas não opera igual eu. Então as coisas não se encaixam. Aí você precisa encaixar, e a questão de evoluir o financeiro, para mim é sobre isso, é sobre você descobrir até onde você quer chegar, cara. O mercado é o limite, velho. Tipo, a gente tá falando aqui, não dá para operar de 1.000, mas com 200, 300, 400 lotes, a gente tem entrada e saída em qualquer nível de preço e você consegue operar, cara. Com 500 contratos dá para fazer 20 mil todo dia. Se for um cara eficiente, você vai ganhar 200 mil por mês. Cara, 200 mil por mês, você tá no topo 1 da população brasileira. Sim. Né? E dá, cara, do mesmo jeito que vocês operam, todas essas operações que a gente fez aqui, daria para ter pendurado 200, 300, 400 lotes. Eu não tenho Todas dúvida as nenhuma. operações. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tipo, 1.000, 2.000, 5.000 não daria não. Mas 200, 300 lotes, até 500 lotes daria para operar. O que eu vim buscar foi agilidade operacional, sabe? Poder Sim, melhorar, você entendeu? Agilidade, cara, eu falo que eu gosto de trazer muita analogia, tá? Por exemplo, é super engraçado isso que eu vou falar, tá? Mas não encai como arrogância, foi um dom de Deus. Tipo, eu jogo tênis direitinho e nunca fiz aula. Eu gosto muito do Nadal, eu tenho, tipo, o Ricardo, o Ricardo tem, que é meu professor hoje, trabalha comigo. Ele falou, cara, Deus te deu o dom, eu tenho o spin do Nadal. Sem querer, cara, e é super perigoso, porque, tipo, em vez de bater pra cá, eu bato pra cá. Isso aqui zoa todo manguito, um monte de... Ele falou, mas vai se foder, eu tenho um momento de cirurgia, né? Ele falou, cara, o jeito que você bate na bola é uma bola animalesca, só que você vai se machucar, né? Só que é muito legal, porque você, tipo, não jogo tão bem, e quando eu acerto essa bola, ela pinga no fundo e sobe. E eu já joguei com um cara bom, os caras ficam putos, velho. Caralho, que bode filha da puta, tal, que não sei o que. Então eu jogo bem. Só que sabe o que me falta? É o que falta pra vocês. É treinar, mano. Só que eu não quero treinar o que é chato. E o Ricardo é meu aluno, cara. Trabalhou comigo. Ele chega pra mim e fala, sabe o que você tem que fazer? O que você fala pros seus alunos. Eu vou ligar pra ele hoje e vou falar isso. Você tem que ficar na frente do espelho, meia hora por dia. Ele brincou pra mim deixar uma raquete no quarto. Levanta de manhã, escovou, tomou banho lá, vai ficar na frente do espelho, fazendo posição. Muda a posição, né? Que faz o pulinho, split, pum. Split, pum. Ele falou, faz isso 30 dias, você vai estar ganhando de todos os caras. Pergunta quantas vezes eu fiz. Eu tenho quadro em casa, 20 raquete. Eu não faço um dia, que eu não gosto, mano. Aí eu vou dar uma resposta que talvez vai doer muito em vocês. Eu preciso do tênis? Não. Eu não sei se vocês precisam do trade, cara. Eu não sei se vocês realmente precisam desse dinheiro. Quando eu evoluí no trade, eu só tinha essa opção. Eu tinha que dar certo. Eu olhava e dá certo. Eu só precisava dar certo. No tênis eu não preciso dar certo, eu quero dar certo. Aí eu fui jogar já 2 campeonatos, e, tipo, porque eu sou bobo de querer ir lá, e tomei uma escovada igual idiota.
Aí o Ricardo falou, ele falou, cara, se você tivesse treinado, você tinha ganhado desse cara. Eu falei, não tinha, ele mostrou o vídeo pra mim, ele falou, cara, não sabe jogar. Olha os seus spin. Você jogou os spin e acertou todas as bolas. Você perdeu porque eu errei. Então os 2 campeonatos que eu joguei, eu perdi, né, no primeiro jogo mesmo, mas eu não perdi pro cara, eu perdi pra mim. Porque todas as bolas que eu acertei o fundamento, que eu pendurei a ordem, eu fiz ponto. E todas as bolas que eu fiz errado, eu perdi. Então, tipo, a bola foi pra fora, ou eu não acertei, a bola bateu na raquete errada. Então é muito sobre quanto vocês querem isso. O mercado tá aí, cara, tem que treinar. E eu falo do mercado que eu tenho a quadra em casa, pra mim é o replay. Eu tenho quadra, eu tenho máquina, eu tenho tudo. André, você falou um ponto que me pega muito, que é o emocional. Queria saber de você, porque assim, eu lembro que você falou assim, no meu começo do trade, eu comecei com a Graziella, como que foi você controlar seu emocional no começo pra... Então, é que no meu começo, eu não me preocupei com o emocional. Sério? Não, porque não adianta nada, eu não sei fazer nada. Tipo, como que eu vou falar que você vai controlar o seu emocional se você não sabe nem fazer? Você já vai com medo mesmo. Eu tinha que aprender, lembra que o Lombardi falou? Aprende o jogo e aprende a perder. Em gráfico, eu tenho até um gráfico no curso. Posso usar aqui? Desculpa, eu vou desenhar aqui para vocês e vocês vão entender. O mercado é isso aqui, ó. Aqui é tempo, né? O tempo que vai passando. E aqui aqui seria o dinheiro. Aí só entendam o gráfico. Tem o dinheiro, ele vai evoluir e ele vai fazer assim, ó. E aí tem pessoas que não conseguem evoluir mais. O Hanna parou aqui, tá? Eu vou explicar por quê. Ele fez todas as coisas comigo e não conseguiu. E aí você tem um salto que aí aqui é o limite, poderia ir para lá. Se a gente conseguisse dividir isso aqui é técnica. A técnica, ela vai te trazer um patamar, porque é probabilidade. Depois é só comportamento. Só que você quer desenvolver isso aqui antes disso. Primeiro você tem que estar no limite da sua técnica. Porque quando você estiver no limite da técnica, você vai saber aonde o comportamento te impacta. Aonde o comportamento te impacta? É pendurar a ordem? Você nem sabe pendurar a ordem. Você se impacta quando o mercado vai contra? Se impacta quando você não estopa um canal? Então a técnica, que aqui é o que eu falei de quantidade, você precisa ter repertório, você precisa ter quantidade de análise para ver aonde o seu comportamento impacta a sua técnica. Hoje meu comportamento está assim, eu estava até falando com o Henrique. Eu clico, medo de perder, ganância, vem tudo junto. E aí eu mexo no meu game. Aí o meu game sai tipo meio ponto, 1 ponto, depois ele sobe. Aí eu fico, ai caramba, se eu tivesse continuado eu teria dado os 10 pontos. Aí eu fico naquela coisa, querer caçar trade. Aí nesse caçar trade eu não quero. Então, aí a gente vai voltar para o outro negócio. Todos os seus trades funcionam? Se eu analisar... Não, o que eu tô falando é esse. Maioria. Então você sabe, então a técnica funciona, beleza? Aí qual que é o seu problema? Não é mais técnica. O seu problema é que você não pode perder esse dinheiro. Você quer por isso, você precisa. Aí eu tomo uma análise de fora, não sei nem sua realidade, tá? Você precisa desse dinheiro. Então, se você zera antes, é porque você quer garantir o dinheiro. Então é uma coisa. Beleza? E você não pode. Então aqui você quer o dinheiro rápido, você não pode perder esse dinheiro que seria alongar. Aí a gente tem duas questões. Você opera para fazer 10 pontos? Não sei, você que me falou que quer fazer longo e o mercado não vai e tal. Assim, tipo, eu tinha aquelas dificuldades de fazer os trades. Depois eu comecei a pegar a máxima e a mínima do dia. E aí eu vejo que quando eu pego nesse ponto objetivo, dá lá uns 15, 20. Só que quando eu não sou rápida de estar entrando no ponto certo, e aí eu perco já o time. Só que aí a minha cabeça funciona assim, não vai, eu poderia pegar os 2 pontos. Só que como eu perdi os 10, eu fico assim, como que eu vou pegar 2 se eu perdi 10? Sabe qual que é o seu problema? Eu sei qual que é o seu problema. Você quer ser atacante e você quer ser goleiro. Não dá pra pegar 10 pontos e depois pegar 2. Lógico que você vai ficar puta. Você vai falar, pô, era pra ter pegado 10, mas só peguei 2. Seu cérebro não entende, o 2 é migalha. Sim.
Você tem que decidir se você alonga ou se você gira. Não dá para fazer os dois. Não dá. Eu não conheço um trader consistente que consegue ser hábil nos dois. Tem hora que o cara alonga, quando o mercado dá para alongar. Mas eu não conheço um trader que é tipo um triatleta que gira, alonga, não conheço. Então o seu problema não é sobre nada disso aqui. O seu problema é que você não definiu o seu perfil. Você não definiu. Você quer ser a dona da empresa ou se você quer ser a pessoa que vai estar vendendo. Não dá. Você tem que decidir o que você quer fazer. Você quer alongar ou você quer girar? Ah, você não sabe. Não, eu quero andar. Então, Mas aí quando eu perco, eu fico assim. Aí eu fico pensando no trade porque eu já perdi os porque é 10. muito fácil buscar no giro. Porque eu não faço isso no giro. Então se é muito fácil buscar no giro, é só você girar porque é fácil ganhar dinheiro. A resposta é em você. Se você não erra trade, ó, vou voltar. Você erra seus trades? Não erra. A maioria eu acerto. O que eu estou fazendo? Eu quero alongar. Isso é você quer. Só que se você olhar para o espelho, quem você é? Você é a giradora. Porque o giro para você é fácil, você não erra trade, só que você quer alongar, você é preguiçosa. Você quer fazer um trade perfeito para falar, eu sou especialista, eu vendi na máxima e zerei na mínima. Qual que é a dificuldade de fazer 5 trades de 2 pontos? Se você não erra, se você acha fácil. Por que você não quer ser uma giradora? Não sei. Então você precisa descobrir. Eu até falei tava falando que assim, tipo, eu fico até contando aquela coisa, aquela frasinha que eu não vou falar. De grão em grão dali enche papo, mas eu não sei o que acontece. Você sabe, você está indo contra tudo que seu avô te ensinou. Você está indo tudo contra o que você acha, achando que é mais fácil fazer um trade longo. Você precisa definir por que você quer fazer trade longo. Tem uma explicação? Porque é mais legal? Não, porque assim, tipo, eu vejo, só que eu não entro, eu perdi, e aí eu quero fazer aquele porque eu perdi, sei lá. Então você é teimosa, gente. Você quer, tá certo, você quer, tipo, não tem nada a ver com o mercado. Isso se chama... O que isso se chama? Não sei. Não, assim, eu sei que é problema comigo, mas não Eu sei qual que é o nome disso, posso falar? Mimada. Isso é mimada. Ah, eu quero essa água. Se não me der essa água, eu não quero a água. Porque beber água, minha filha é assim, a menorzinha é assim. Beber água, papai, não quero, me dá uma água nova. Filha, tem a água aqui, o papai acabou de beber a água, tenho nojo. Não quero a água. É você falando, não quero giro. Ah, tem mais outra água aqui da irmã, não quero, eu quero aquela água não tem, vai ficar com sede. É você não ganha dinheiro. É mimada. Por que você não pode pegar o giro? Que tem que ser aquele trade, passou a porra do trade, já é, não dá pra pegar mais. Aí você deixa todo o seu dia embora, porque você fica amarrado, ah, eu não vendi na máxima, meu Deus, eu queria aquele trade. Ah, mas eu queria. É isso que você se sente, pô. Você falou do seu vô, que seu vô falou pra você que de grão em grão a galinha enche o papo. Ou seja, tem uma validação da pessoa que é a filha mais puxa, que não é o pai, é o vô, e não aceita. Você fica emocionada quando eu falo do seu vô. E você não faz isso. Porque você só precisa definir. Desculpa puxar você, mas é isso. Tipo, o trade... Gente, o trade não é nosso. Aquele ponto já foi, ele foi embora, não dá pra vender. Pô, a gente não conseguiu comprar na máxima. Vamos vender na mínima. Não conseguiu vender na mínima. Vamos comprar o beijinho da VWAP. Não conseguiu o beijinho da VWAP. Vamos pegar a prévia da Petax. Não conseguiu a prévia da Petax. Vamos pegar outra coisa. Olha que legal, olha quanta oportunidade estão dando pra gente fazer. Pô, não deu esse, tem aquele, não tem aquele, aí tem aquele outro, tem aquele outro, tem aquele outro. Tipo, a gente tá em 10h47 da manhã. Deu pra fazer uns 50 trades aqui. Por que você só quer um? Entendeu? É só você ter tranquilidade. Não tem a ver com comportamental. Tipo, as suas respostas entregam isso. Você acha fácil operar. É muito difícil escutar isso. Tipo, eu tenho certo, você falou, não. Aí eu falei, aí se você não alonga, o que você faz? Você falou, busco. E eu falei, porque no giro é mais fácil? Você falou, é muito mais fácil. Tipo, você me falou isso, não sou eu. Tô colocando na sua boca que girar é fácil. É só você girar. E aí não falar, pô, não, esquece aquele trade ali. Você tá casando com o trade. Que se não for aquele trade que eu falei de mimado, desculpa se te pegou, é que eu brinco na minha filha, é que minha filha tá com sede. E ela não tá com sede. Ela só tá não querendo beber água. Porque se ela tivesse com muita sede, aí como que eu venço isso? Eu deixo ela sem água. Aí eu olho de lado de olho, ela vai lá, desculpa, ela abre a água, 3 anos de idade. Ela faz assim e bebe a água. Aí eu chego pra ela e falo, filha, morreu? Ela falou, não. Eu falei, mas você não gostou muito? Ela falou, papai, não gostei.
Eu falei, você não precisa beber a água da sua irmã quando tiver mais de uma água. Quando só tiver aquela água, limpe e beba a água. Se tiver mais de uma, aí você pode não beber a água dela. Por que ela tem que aprender isso? Porque pode ter uma situação, que é o que está acontecendo com você, de ter outras coisas para fazer e você ficar pegada só naquela, você pode morrer. Ela pode morrer de sede e você pode morrer no mercado. Então, se tiver o seu trade, cara, você vai pegar esse trade e pau! Se não tiver, você vai falar, não tenho trade. Agora eu tô no giro. E no giro eu sou foda pra caralho e pra mim isso aqui é fácil. O que eu já fiz no simulador, assim, tipo, entrar com 2 contratos e deixar pra sair com 2 pontos e deixar lá que sair com 10. Aí sai com 2, aí o que eu vou? Pega meu stop e jogo lá no meio. Aí ele vem, me pega nesse meio e sobe. E aí você sai no 0 a 0 não vê. Não, aí sai com 2 pontos e meio. Só que quando stop é cheio. Sim. Eu, tipo assim, ó, parcial eu acho que funciona pra caramba. Dá certo. Só que o meu problema com parcial é isso que o Samuca falou. Você sempre vai ficar entre alongar e entre girar. Porque o trade que der certo, você vai ganhar metade do dinheiro. Você vai ganhar 2 pontos no primeiro, aí os 5 pontos, os próximos 10 pontos vai ser com metade do lote, então ele vai representar 5, você vai somar os 2, vai dar tipo 4 pontos e pouco. Só que quando você perder, você vai perder com o lote cheio. E aí você sempre vai ficar nessa, pô, se eu tivesse girado com o lote cheio, eu teria ganhado os mesmos 2 pontos, aí agora eu perdi mais. Aí você sempre vai perder mais e quando você ganhar, você vai ganhar menos. Aí seu cérebro não compensa, porque você fala, porra, deu certo, mas deu certo menos. E aí quando dá errado mais. E aí você tem que decidir se você gira ou se você alonga. Eu acho que essa é a coisa mais simples. Aí depois se você tiver boa em um dos dois, aí você junta os dois. Não dá pra fazer os dois. Decide primeiro. Tipo, você vai falar, Antunes, qual que seria mais fácil pra você? Pra mim seria muito mais fácil alongar. Pô, é só olhar o que o Israel faz, o que o Samuca faz, comprar 300 lotes na mínima, vejo que ele tá comprado lá, por exemplo, na mínima ali, tá comprado no 7,4, o mercado no 84, ele falando que tá com os pontos. Pra mim era muito mais fácil ter feito isso, poder ter feito qualquer outra coisa, nem precisava estar na sala ao vivo, era só falar. Só que eu não consigo fazer isso. Não consigo, me dá tirico-tico, me dá nervoso, eu vejo o mercado. Aí eu começo a calcular quantos giros deram. Então, ele estava comprado no 7,4, o mercado foi no 7,6, voltou pro 7,4, aí minha cabeça, ó, já tinha zerado 2 pontos. Aí o mercado vai no 7,6, volta no 7,4, eu falei, mais 2 pontos. Aí o mercado volta no 7,2. Eu falei, pô, já teria vendido no 7,4, comprado no 7,2, comprado no 7,2, vendido no 7,4, vendido no 7,6, comprado no 7,4. Aí eu calculo o tempo que está posicionado, eu já teria feito o dobro de dinheiro que ele. Daí eu falo, não, mano, tá errado. A gente tem um grupo, né? E eu sei que ele pega lá os seus 10, 20 coisas que eu também, quando eu vejo em um pico, eu também poderia ter pegado o mesmo ponto que ele pegou. Aí teve um dia que ele colocou no grupo lá que pegou 8 pontos. Eu li aquilo, eu falei, nossa, 8 pontos. Então, assim, para um cara que pega sempre 10, 15, 20 e tal, eu fiquei, no fundo, eu fiquei contente daquele 8 pontos, que ele reclamou dos 8 pontos. Mas 8 pontos eu também pego. Então, assim, eu acho que a gente, infelizmente, acaba comparando com outras pessoas. Você tirou a palavra da minha boca. A pior coisa que tem no mercado é comparação, gente. Eu não olho pro lado. Eu olho o meu financeiro. Porque, tipo, ninguém tá na minha vida, ninguém sabe o que aconteceu. Às vezes saí de casa, briguei com a minha mulher. Às vezes cheguei aqui, não tô feliz. E, tipo, às vezes esse 8 pontos, você tá falando, nossa, que legal que ele pegou 8 pontos. Então, às vezes aconteceu um acidente, a mulher dele ligou pra ele, teve que zerar o trade. E você achou que ele foi bunda mole, não pegou 10, comprou, ele também deu 10 pontos. Não tem nada a ver com o que você tá achando. Ele só zerou o trade que ele teve que cagar. E saiu correndo e não foi deixar a posição aberta. Não, mas é verdade. É isso. E aí, tipo, isso se satisfez você. Falou, não, nossa, ele zerou. Olha, mudou alguma coisa nele. Deu 8 pontos, deu menos pontos. Não tem nada. Obrigado. Não tem nada a ver. O mercado é sobre. É o que ele falou de fritar os ovos. Tem uma frase que eu gosto muito, né? No frigir dos ovos é você contra você mesmo. Isso eu li no livro One Good Trade. Ele fala. Não, nem foi no One Good Trade, foi no Mark Douglas, que é o Trading the Zone, que é a tradução lá. Ele fala, cara, no frigir dos ovos é você contra você mesmo. Porque na hora de clicar, meu, pode estar eu, todo mundo, 6 pessoas na sala ao vivo, mais 300 alunos com você. A hora que clicar é você, é seu dinheiro, é seus objetivos, é os seus sonhos, é a sua vida.
nada vai mudar. Tipo, parece que tudo fica escuro e só tá você ali, mas essa é a verdade mesmo. A gente só tá ali como uma rede de apoio para você evoluir, mas no final é você contra você. E esse negócio precisa... Eu fiz um negócio com o Décio uma vez, o Lucas participou, a gente colocou na lousa os 15 principais erros dos traders. E o mais engraçado é que a gente chegou numa solução que é meio maluca, né? Que todo problema é papai e mamãe. Por isso que eu falei que você ia mimar. Não, eu tenho problema com o meu pai e com a minha mãe. Eu sei disso. Vai estar dado que tem. Você for do seu coi chorou, porra. Se não tivesse isso aí resolvido, você não chora, tá achando de novo. Não, mas não fica mal não, eu quero te ajudar a resolver isso aí. Você concorda que é sobre você, não é sobre o trade, não é sobre o mercado? Tipo, isso aí poderia ser sobre, por que eu não fiz a venda para o cliente de 1 milhão? Mas você é vendedor. Aí você tá lá vendendo projetos de tecnologia. E a gente tá numa reunião de feedback. Aí você vai falar para mim, mas eu não consigo fazer a venda do cliente, que o cliente desmarca comigo, mas fazer as vendas de 50 mil é facinho. Aí eu vou falar para você, caralho, por que não vende só de 50 mil, soma 20 de 50 mil, a gente bateu a meta? E aí você perde esse cliente, você fica puta, não vem trabalhar, bebe e vai pra balada e não volta mais porque o cliente não te respondeu. Agora ele só vai voltar de Nova York daqui 3 meses eu vou perder a meta. E aí você vai deixar os pequenininhos pra trás? Vou, porque eu queria aquele cliente lá, eu fiz tudo pelo cliente. Qualquer coisa, se a gente sair do trade, o seu comportamento vai refletir isso em qualquer área da sua vida. Em qualquer área vai ser o mesmo comportamento na mesma situação. Então você precisa solucionar essa questão, tipo, por que para você precisa ser aquele prêmio daquele trade? Por que o prêmio não pode ser os outros trades? E é uma forma de viés, né, André? Não deixa de ser um viés, né? A gente fala que a gente não pode ter viés, né? Viés de confirmação, viés de negação. Não, tô falando assim, eu só quero esse trade, né? Então acaba sendo um viés. É um viés de confirmação. Porque se ela acertar aquele trade, ela ganhou o prêmio. É isso. É estranho pra mim isso. Eu sei, porque você é de exatas. É estranho. Pra mim eu quero qualquer trade, entendeu? Se tá subindo, se tá descendo, pra mim. Não, é que pra ela... No mas é estilo. No começo eu tinha Estilo problema operacional. pra vender também, eu só Eu comprava. não tenho muito apelo. Não, mas o problema dela, Sim, esquece o trade. A questão dela é a garrafa. A gente tem 10 garrafas, ela quer essa garrafa. Se não for essa garrafa, por isso que eu chamei ela de mimado, desculpa, foi do fundo do coração, tá? Não foi pra te magoar, não. E eu vi minha filha, tá? Ela quer essa garrafa, cara. Isso não tem a ver com trade, ela quer aquele trade. E se não é aquele trade, fudeu, porque só tem aquele. E é aquele trade, mas e agora? Não tem mais. Aí ela vem no outro dia. Ela fala, não, no outro dia eu vou conseguir aquele trade. Aí ela não pega, aí é feedback negativo. Mas era aquele trade. Então ela sempre está buscando aquele prêmio. Se aquele prêmio não vem, nada no resto adianta. Eu tenho certeza absoluta que no dia que você ganha os mesmos 8 pontos, não é a mesma satisfação de ter acertado os 8 pontos ou os 10 pontos. Se você fez um giro, catolata lá, conseguiu ganhar, você não sente que você cumpriu o dia. Não é sobre o dinheiro, mano, é sobre o prêmio. Às vezes a gente exagera, faz o overtrading, né? Você fala assim, só mais um, né? É aquilo que você vive falando, Samuel. Tô ganhando, vou ganhar mais um aqui, aí você, ó. Escuta essa. Sexta-feira, o Samuca falou assim, vocês estão notando como tá subindo devagar? Tá subindo devagar. Eu peguei para vendi no 5,5. Aí eu coloquei a saída no 3, para pegar 2,5. Ele veio 3 vezes no 3,5, eu poderia ter feito 6 pontos, se eu quisesse só o 2. Falei, não, quero 2,5. Ele voltou, até que ele foi no 2,5, eu peguei os 2,5 pontos. Então, mas é isso que eu falo, aí você vem para o replay de mercado, aí vê que deu 2 pontos, aí você acredita na frequência, aí você opera desse jeito, aí os seus 2,5 virariam 6. Eu acabei me te perguntando, quando você manda a gente fazer quando você recomenda que a gente vá fazer o replay, a gente vai cego ou a gente marca os pontos que a gente quer ver para a questão do desenvolvimento? Vai completo, igual operar o dia normal. Não, vai cego. Tipo, não sei o que aconteceu, e aí eu vou operando. Não é para ver, eu vi essa entrada aqui, então eu vou repetir ela. Não, você tá falando para operar na loucura? Não, para desenvolver o operacional. Tem 2 coisas. Um é desenvolver quantidade operacional, aí você vai ligar, a gente vai sentar agora e vai operar. Tá. Se você for fazer replay de mercado, aí você tem que saber o que aconteceu para otimizar aquela execução. Porque uma coisa é desenvolver habilidade de execução e outra coisa é desenvolver habilidade analítica. Se você for desenvolver habilidade analítica, você tem que ter anotado aonde eu vou, o que aconteceu, porque daí você vai estar focado na análise daquilo ali. Então você já sabe que, por exemplo, 92,5, 93 foi a máxima. O que você tem que fazer na habilidade, né? Por exemplo, a gente vendeu no 8,9 aqui o primeiro trade, né?
que você vai entender no replay? Você vai trazer variáveis para te provar que aquela venda realmente foi certa. Então, quer ver, ó, foram 9 e 6 da manhã, vamos pegar aqui, ó. Eu gostei quando você falou para a Andrea pegar o replay e ver os pontos que ela fez e os pontos que ela perdeu. Isso. Aqui, ó, 9 e 6. Opa, Passou? Foi. aqui, ó, 9 e 6, aqui foi a máxima, tá? Então, o mercado, ele veio correndo, né? Ó, compraram, o XP comprou, Necton comprou e Safra comprou. Vocês veem a Necton e o Safra comprando muito? Não, né? Não. Então são players que são grandes, não recorrentes. Então a gente já sabe, pô, quem tomou o topo foi player que não tem muita quantidade de lote. Então isso aqui já foi uma variável que a gente anotou. Porra, ó, por que o trade do Antunes deu tão certo rápido? Porque quem tomou a máxima do dia foi players grandes, não recorrentes. A gente já anotou uma questão. Aí beleza. Por que o mercado deu certo? Porque depois que compraram o 8-9, ninguém mais... Só melhorar a hora aqui. Depois que compraram o 8-9 aqui, ninguém mais comprou. Só venderam até jogar o mercado na VWAP. Estão vendo a VWAP aqui? Uhum. Então o mercado saiu do 8-9 para VWAP no 4,5, beleza? Então, e quem vendeu? BTG, Só grande. UBS, BTG, Santander, só grande. 4 boletadas. Então, aqui, entre aspas, Necton pode ter sido pessoa física, Safra também, ou pode ter sido um cara que tentou pegar o rompimento, tiraram a escada, os grandes defenderam o mercado. O replay é para isso. Aí o que você vai fazer? Tipo, você concorda? Então, trades que tem lote, aí você vai estar com o replay, você vai ver que tem score, aí a gente vai pegar mais variáveis. Então, pô, quando a gente vendeu, tinha score, a compra estava fraca, aí você vai juntando na sua cabeça. Por exemplo, ó, o 8,2 aqui, ó, nem estou vendo o preço, mas o 8,2 eu colocaria a venda, que o lote está correndo, né? O filho da puta correu. Aí já, que para mim é mentira, tá empurrando o mercado. Esse cara tá empurrando o mercado. É que tá na prévia, né? Ó, tá empurrando o mercado, já colocou mais lote aí no Atlantic empurrando. Mas, voltando aqui, aí você vai pegando variáveis para o seu... Isso aqui é um exercício de confiança, tá? Para você validar que aquele trade deu certo, não porque o Antunes é bom, não porque o Antunes falou que a máxima deu certo. Todas as variáveis de fluxo que você não viu fizeram o mercado dar certo. Então, segurou no 8,9, porque quem comprou foi player grande, mas não recorrente. Defenderam aquele preço, quem vendeu foi participante grande e recorrente, tinha score. Aí você vai falar, caralho, se eu fosse o cara mais analítico, eu também venderia aqui. E aí, cara, você fala, pô, esse trade não foi sorte. Concorda? Não foi sorte. Pra quem olha, parece sorte. Caralho, eu falei do 8,9, 8,9 deu dinheiro rapidinho. Porra, é um mago. Não é um mago, cara. A explicação tá aqui. Isso é replay de mercado. Pra você validar de maneira contextual que aquele trade fez sentido. E quanto mais trades desses fizerem sentido, mais você vai confiar nessa porra e mais você vai fazer. Por isso que eu ganho dinheiro, porque eu confio. E quando eu analiso, eu sei que não foi só uma análise minha. Existe realmente propriedade em variáveis de fluxo que fizeram aquele mercado voltar. Isso é replay. Agora, se a gente sai do replay, na verdade, a gente está no replay analisando o mercado. Aí agora você pode vir para o replay e desenvolver a habilidade operacional. Então o que você vai fazer? Porra, eu sei que vai segurar lá no 8,9. O que eu tenho que fazer? Colocar a venda no 8,9. Colocar a venda no 8,9. Colocar a venda no 8,9. Aí você treinou o quê? A habilidade mecânica de colocar a ordem a 8,9. Beleza? Aí você vai para uma outra situação. Que aí a gente vai treinar timing. Aí você pode pegar o gráfico e falar assim, ó, esse 9,2 aqui funcionou a venda, beleza? Só que eu não operei esse 10,22, a gente não estava operando.